Jornal da Manhã. Entrevista. 8h09. Nosso contato neste momento é com o presidente da Câmara de Vereadores de Votorantim, Tiago Chimen. Bom dia, presidente. Tudo bem com o senhor? Bom dia, bom dia, Sandra, bom dia, Kiko, e aos ouvintes aí da rádio. Felicidade de vez poder. Muito bem, eu vou pedir para o presidente abaixar um pouquinho o volume dele, por gentileza, porque ele está, quando ele fala, corta a própria fala dele na sequência. E aí a gente vai falar de esse assunto palpitante aqui para a cidade de Votorantim, né? Comissão processante que investiga prefeito e vice-prefeito de Votorantim em função de aumentos nos seus salários, questionado pela Câmara Municipal, que aprovou por 7 votos a 4 a denúncia que acusa a prefeita e o vice no aumento de salários deles e de secretários municipais. Bom, a temperatura tá alta, né, prefeita, é um ato falho, mas quem sabe, né, um jovem político pode ser prefeito sim, o presidente da Câmara, Tiago Chimen. Presidente, em que momento nós estamos nesta situação da comissão processante? Prazer tê-lo aqui na Jovem Pan. Opa, o prazer é meu, Kiko, espero que não esteja cortando agora o áudio. Não tá perfeito agora. Tá perfeito? Tá. Então tá bom, vamos lá. Kiko, nesse momento agora, a comissão processante que foi eleita de forma transparente de sorteio durante a sessão, composta pelos vereadores Luciano, Zelão e Cirineu, eles têm hoje às 9h30 mais um encontro onde eles estão eles receberam a defesa prévia da prefeita Fabíola e do vice-prefeito Rodrigo Krieger. E hoje eles devem estar votando algumas questões nesse sentido para ver qual é a próxima sequência, os próximos passos. É importante deixar claro, Kiko, que a presidência da Câmara, ela não participa desse processo. Nós não participamos desse processo. O processo é conduzido por essa comissão. Ao fim dessa comissão, depois de ouvir as testemunhas, é elaborado um relatório pelo relator e esses 2 membros, e aí sim é remetido para o plenário para que os vereadores, de uma forma geral, e aí sim, inclusive eu, possa ter uma definição e votar de acordo com aquilo que foi entendido dentro da comissão processante. O senhor acredita, eu tenho informação que a prefeita Fabíola, o vice-prefeito, não arrolou testemunhas em sua defesa. Já a prefeita arrolou 10 testemunhas, sendo algumas delas com endereço em Brasília. E a próxima reunião, como o senhor falou, acontece agora às 9h30 da manhã. Diante da sua experiência e do acompanhamento, o senhor acredita em quanto tempo nós teremos a oitiva dessas testemunhas? Aliás, um número bastante expressivo. Existe uma expectativa, embora aquilo que o senhor falou, quem conduz é a comissão que foi sorteada. Nela existem 2 vereadores que votaram para a aceitação da comissão e o vereador Zelão votou contrariamente. Então há uma maioria nestas 3 pessoas, nesses 3 vereadores, em função inclusive da aprovação de relatórios, se eles se mantêm no mesmo posicionamento pela cassação e pelo pedido, obviamente, anterior a esta possibilidade, que é a comissão processante, que vai dar ampla defesa, que tem que ter todo o encaminhamento adequado. O que o senhor espera? O senhor tem uma previsão de tempo, ou essa convocação é convite ou convocação? Vamos imaginar que essas 10 testemunhas até de Brasília não consiga vir, ela pode ser ouvida através de imagem virtual, através de Skype. Existe esta previsão? Isso já está sendo discutido pela comissão? Olha, Kiko, eu acredito que sim. Como eu disse, na presidência nós não nos envolvemos diretamente dentro dessa comissão processante, então nós não sabemos que rumo o presidente da comissão e o relator, por exemplo, vão tomar. O que eu pedi pessoalmente para os vereadores é que nós não fizéssemos nada com pressa, apesar da gente saber que esse tipo de situação acaba atrapalhando o andamento da cidade, ela cria uma turbulência política, quem perde é a cidade, as coisas ficam um pouco desfocadas. Eu acho que tem que se preservar o direito de defesa, tanto da prefeita quanto do vice-prefeito também. Então, não fazer as coisas no atropelo. A prefeita, pelo que eu fui informado, realmente arrumou acho que 10 testemunhas. Sim. Eu acredito que a comissão deva ouvir as 10, ou pelo menos tentar fazer as tratativas o máximo possível para ouvir todas as 10 e aquelas que forem possíveis ouvir, mas eu acho assim, nós temos que dar essa transparência, porque sabe, Kiko, criou-se uma narrativa
um tanto quanto fantasiosa a teoria da conspiração de que havia ocorrido um golpe, uma tentativa de golpe na cidade. E de fato não foi. Até nas suas próprias falas você acabou de dizer agora, 2 vereadores votaram a favor da abertura do processo de investigação e 1 não. E o que não significa que esses 3 vão votar iguais numa eventual sessão de julgamento ou vão votar contrário, porque uma coisa é você votar para acolher e como iniciar uma investigação, outra coisa é você votar diante de toda a investigação feita, dos fatos comprovados ou não. Então, eu sempre tenho dito em todas as entrevistas, o que aconteceu naquele dia, 27 de junho aqui, acontece no Brasil todos os dias. Todos os dias você jogar no Google aí, você vai ver alguma Câmara recebendo denúncia sobre o Executivo. E aí são abertas, na maioria das vezes, são abertas comissões processantes para serem investigadas. O que não pode acontecer é acontecer a selvageria que aconteceu aqui dentro da Câmara, o cerceamento do direito dos vereadores em investigar e fiscalizar, que é função do vereador. Agora, fazer pré-julgamento, falaram que nós íamos afastar a prefeita naquele dia, não existia embasamento legal nenhum, jamais isso passou pela nossa cabeça, nós apenas recebemos uma denúncia, estamos investigando e vamos comprovar. Se a prefeita estiver dentro da legalidade, tudo vai correr da maneira tranquila. Se não estiver, o plenário vai decidir de forma soberana. É assim que funcionam as coisas, assim que tem que ser a democracia. Presidente da Câmara Municipal de Votorantim, Tiago Chime, eu gostaria de saber do senhor o seguinte, né? Existe um limite para testemunhas, porque na verdade quando você coloca muitas testemunhas em seu favor, também pode ser uma estratégia para ganhar tempo. Sim. Se essa pessoa está em Brasília, é difícil você contactar, também pode ser alegado pela defesa de que houve um cerceamento de defesa dentro desse processo. Então também pode fazer, tudo é estratégia, né? Tudo na vida, não é? Quer dizer, é legítima a estratégia. Mas o senhor percebe de alguma forma a articulação nesse sentido? A Câmara vai dar o apoio necessário à comissão processante na infraestrutura para conseguir ouvir todas essas testemunhas arroladas pela prefeita? É importante essa colocação, Kiko. O sentimento que a gente tem aqui é de que se a gente conseguir, no primeiro momento, a comissão processante conseguir ouvir cada uma das 10 testemunhas de pronto, de imediato, já vai levar um tempo longo. Isso sem contar que você pode fazer contato e eventualmente não ter a pessoa dizer que vai e não vem, etc e tal. Eu me recordo que eu participei ativamente da cassação do vereador Murilo Piatti aqui na Câmara, né? Ele também arrolou testemunhas, nós tínhamos momentos em que nós vínhamos para a sessão de comissão processante, a testemunha não vinha, a gente remarcava de novo, e isso sim dispõe de um tempo, o que, ao meu modo de ver, na minha opinião, é ruim, porque se você fizer isso como estratégia de ganhar tempo, você está prejudicando a si mesmo e a cidade, porque nós estamos a 1 ano das eleições, Kiko. Nesse período, ano que vem, nós vamos estar praticamente os blocos na rua aí para disputar as eleições. O ano que vem já é um ano limitado em termos de ações de executivo, de entregas de obras. Nós vamos enrolar a cidade, atrapalhar, deixar a cidade travada mais um momento a troco de nada. Se de fato não houve legalidade, deixa o processo fluir e tudo será comprovado que não houve. Presidente da Câmara de Votorantim, presidente Tiago, 11 vereadores seriam investigados. O Legislativo acatou a denúncia protocolada contra os parlamentares. Segundo o denunciante, os parlamentares teriam cometido infrações políticas administrativas que poderiam resultar em seu afastamento cautelar e cassação do mandato. A acusação é a mesma feita contra a prefeita e o vice, aumento de subsídio para agentes políticos, cargos ocupados por meio de eleição, cujo valor está vinculado ao aumento dos salários dos servidores municipais para fim de revisão geral anual. É um contragolpe dentro da política, esse pedido de cassação e de uma outra comissão contra os ex-vereadores? É a tal estratégia que você acabou de dizer, que faz parte de tudo, Kiko. Logo que nós recebemos a denúncia com relação ao prefeito e ao vice-prefeito, acho que uma semana, 10 dias depois, nós recebemos a denúncia feita por um cidadão, protocolado também no meu gabinete, com relação ao suposto aumento salarial dos vereadores. O que é importante dizer, Kiko? O ano passado, o Zenão, que é o relator hoje da comissão processante da prefeita Fabiola, ele era o presidente da Câmara e ele concedeu um aumento no valor de 5% percentual, um reajuste salarial dos vereadores à época. Tão logo ele fez isso, a Justiça já interviu dizendo que nós não deveríamos receber esse reajuste de acordo com essa
essa decisão judicial. E aí eu me lembro até hoje, o presidente Zé Arão chamou os 11 vereadores, nós tivemos uma reunião lá e foi um consenso de todos nós que nós não iríamos mais receber. E de fato, de lá para cá, nunca mais nós recebemos aumento ou reajuste ou qualquer coisa que valha. Então, aí quando chega a denúncia para cá, nós optamos em investigar a denúncia da forma como nós optamos em investigar o da prefeito e do vice-prefeito, com a diferença de que não é de bom tom nós vereadores investigarmos nós mesmos, porque para a população vai dizer como que o cara vai se investigar. Sim. Então o que nós fizemos? Nós acolhemos a denúncia e encaminhamos para um órgão muito sério, competente, um órgão de muito valor, que é o Ministério Público. E se o Ministério Público entender que houve mais alguma irregularidade, algum erro, nós temos que ser responsabilizados por isso. Mas nós estamos muito tranquilos porque o próprio presidente Zé Arão, quando deu o aumento e recebeu dentro desse mês a decisão judicial, ele já cessou o pagamento, diferentemente da prefeitura, que ao que consta, o que chegou na denúncia, teria sido por 3 oportunidades feito o reajuste salarial. Presidente, qual é a relação, né? O senhor é do PSDB, mas há fontes muito importantes que foram checadas pela Jovem Pan Sorocaba, de que o senhor estaria a caminho do Partido Liberal, do PL, né? Inclusive o senhor é presidente, são 11 vereadores, 10 são da frente parlamentar conservadora, o senhor é o presidente também desta frente aqui em Votorantim. O senhor vai sair do PSDB, vai pro PL, que hoje é o maior partido do país? Há essa intenção e aí dizem muitos que o senhor seria candidato a vice-prefeito numa dobradinha com esqueço o irmão do prefeito Manga, do Weber Manga, é o que se fala, né? Quer dizer, ele iria pelo Republicanos como prefeito, o senhor como vice pelo PL. Existe fundamento ou existe fundamento parcial essa informação que eu estou dando? Não, eu acho que existe fundamento parcial, Kiko, porque eu estou no PSDB desde os 14 anos de idade, é o meu partido pelo qual eu escolhi na política e eu cheguei pelas mãos do ex-prefeito Erinaldo. É claro que depois do todo o ocorrido, não há mais clima para ficar dentro do PSDB. Aliás, não há clima nacional. Essa semana o Panunzio deixou o PSDB, não há clima. O PSDB hoje ele não é mais o PSDB de 5, 10, 20, 30 anos atrás. Eu entrei no PSDB em Votorantim porque o PSDB era oposição ao PT. Hoje o PSDB vive abraçado com o PT dentro da administração municipal e até em nível federal. Nós acreditamos num projeto da prefeita Fabíola para a prefeita Fabíola governar a cidade, não para o PT governar a cidade. Inclusive na campanha o PT foi um dos maiores adversários dela. Então, de acordo com isso, não só eu, como vários vereadores e pessoas do partido, historicamente do PSDB... Quer dizer que mudou, né? Quer dizer, o PT, que era a oposição, governa junto. E o PSDB, isso, que era a situação, está estremecido. É bem isso, Kiko, sabe? E inclusive o que tem de gente da administração ligada ao PSDB histórico que vem falar com a gente, as escondidas por medo de represália, mas vem. Porque não aceita essa situação PT e PSDB aqui, é algo que foge da naturalidade. Então, eu me sinto sim desconfortável dentro do PSDB, não só eu, como muita gente. A gente entende que o PSDB está se derretendo no que se diz respeito à sua história, e assim, talvez o caminho provável seja sim o PL. Agora, com relação a 24, Kiko, eu sempre deixo muito claro, aliás, 10 dias antes da denúncia chegar aqui, eu tinha dito na rede de TV aqui em Votorantim que eu sou candidato a vereador, que é o que eu tenho na mão hoje, o meu mandato, a reeleição de vereador, e que eu apoiaria a prefeita Fabíola até então, naquele momento, desde que o PT não estivesse junto nas chapas de 2024. E eu reafirmo a minha condição, eu sou candidato a vereador. Sim, agora, é lógico que há muita especulação. Agora, no segundo semestre, os partidos políticos vão começar a se conversar. Uma coisa que tem que deixar muito clara, eu nunca falei com o prefeito Manga mais do que 3 minutos na minha vida. E aí chegaram a dizer que eu, o prefeito Manga, estaríamos tramando um golpe na cidade, por exemplo, por conta dessa denúncia. Nós nunca nos falamos. Agora é lógico que por conta dessa cisão de tudo que aconteceu, a gente está aberto a conversar com todos os grupos políticos, até avaliar situações para 24. A sensação que nós temos é que o PL está com uma forte participação sua e liderança. Inclusive um assessor seu é o presidente do partido. Então não dá para dizer que não existe um alinhamento e que o senhor obviamente deve ir para o partido. Quem sabe até assumir a presidência lá na frente do PL, que é quem mais tem tempo de rádio e televisão, e vocês têm rádio aqui na campanha eleitoral, não televisão, mas isso faz uma diferença importante para o candidato ou candidata a prefeito em 2024, né?
Inclusive, Kiko, o meu assessor assumiu a presidência, algumas pessoas ligadas a mim, e a assessora também do vereador Cirineu Barbosa assumiu a presidência, o que mostra um trabalho conjunto. Pela afinidade e momento político, há sim uma tendência de que não só eu, como mais vereadores acabem migrando para o PL, sim, mas assim... de momento eu não vejo pressa nenhuma em fazer acerto nenhum, eu quero tocar o mandato, eu quero cuidar das coisas, e lógico, aberto a conversar com qualquer grupo político, isso sem dúvida. Muito bem. Presidente Tiago, o senhor está pedindo a implantação do Mercado Solidário, um programa voltado ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Explica pra gente esse seu pedido, e se o senhor acredita agora com essa rusga aí com a prefeita Fabiola é brava também, se ela cisma, ela fica brava. Conheço muito bem. Ela fica brava, né? É o estilo da prefeita, quer dizer, o senhor acredita que isso pode acontecer, esse mercado solidário, ou vai ficar para o próximo mandato? Não, seria bacana se acontecesse, porque eu fui o vereador que mais trouxe parcerias ao Fundo Social de Solidariedade. Desde o início do mandato, se você pegar as postagens antigas, matérias de jornais, com vários supermercados, hipermercados, parceria, doação de leite, doação de absorvente, doação de enlatados. Nós fizemos muito trabalho social, é uma área que eu gosto muito de trabalhar. Ia para o Fundo Social Municipal de Solidariedade. Essa ideia, essa iniciativa do Mercado Solidário é parecida com os moldes que acontecem em Sorocaba lá, onde deixa de ficar somente num centro e leva para os bairros, para a região onde tem pessoas com mais vulnerabilidade, para as pessoas serem acolhidos, aonde às vezes, eu falo sempre que o braço do Estado acaba não chegando e às vezes as ONGs, as igrejas acabam fazendo esse papel. E por que não? Aqui nós temos hoje um fundo municipal de solidariedade constituído legalmente, inclusive aprovado pela Câmara Municipal. Então acho que tem que ser um pouco mais atrativo e mais ativo para as pessoas em condição de miséria mesmo. Então essa é uma ideia, um projeto, e eu acredito que independente da situação política, a prefeita vai ter a sensibilidade de botar isso em prática. Muito bem, nós estamos conversando com o presidente da Câmara de Votorantim, Tiago Chime, do PSDB. Eu queria concluir o senhor falou que começou e foi pela política, pelas mãos do ex-prefeito Erinaldo Alves da Silva, pai da prefeita Fabiola. O senhor acredita que o Erinaldo está afastado do mandato? A sensação que eu tenho é que o Erinaldo não... a relação pai-filha aí, prefeito e presidente do partido, prefeito e presidente do partido, que o Erinaldo está muito apagado. Eu não vejo, a não ser que ele esteja trabalhando nos bastidores da política, mas eu não sinto como é que essa relação hoje, que o senhor como observador e presidente da Câmara, vê entre a Fabiola e o presidente do PSDB, que é o pai dela, uma pessoa muito experiente para a política. Sim. E talvez não tivesse determinados embates que a prefeita tem como característica pessoal. Ela é um pouco diferente do pai dela. Sim. O pai dela era bravo, mas ele fazia em silêncio, ele era mineirinho, ele ia calmo. É diferente, uma característica diferente. Eu não estou aqui dizendo qual é melhor ou pior, estou dizendo qual é a característica. O Erinaldo chegou a procurar dialogar consigo ou não? Como é que está essa relação sua com o presidente do partido, Erinaldo? E se o senhor acha que ele está distante das decisões importantes? Kiko, essa é a impressão que eu tenho também, viu? Há cerca de 2 ou 3 meses atrás, eu e mais 2 vereadores da base da prefeita, até então da base da prefeita, procuramos o Erinaldo por ser o presidente do partido. É uma pessoa que eu respeito demais, é a pessoa com quem eu aprendi muito nessa política, e como você bem disse, não se trata aqui de criticar ou dizer quem está certo ou está errado, mas com certeza, se o Erinaldo estivesse na cadeira, haveria diálogo, não deixaria chegar a esse ponto, não atacaria a base governista de forma como foi atacada. Nós conversamos com o prefeito Erinaldo sobre várias situações, inclusive a presença do PT numa possível chapa de vice, que era algo que estava incomodando, porque era toda hora debatido isso nos corredores da Câmara. E nós sentimos o prefeito Erinaldo, estava eu, o vereador Cirineu e o vereador Robson Vasco. Nós sentimos uma surpresa dele com muita coisa que foi falado. Parecia que ele não estava antenado com as coisas que estavam acontecendo. Inclusive uma pergunta que me chamou a atenção, ele perguntou para o vereador Cirineu: há quanto tempo a prefeita Fabiola não se reúne com vocês vereadores para conversar? Porque a gente tem um praxe, isso inclusive da época do próprio pai dela, toda semana se encontrava no gabinete do prefeito os vereadores da base para conversar, discutir ideias, preparar as estratégias para a sessão. E o vereador Cirineu respondeu: olha, Erinaldo, isso faz o quê? Acho que isso foi em maio, por aí. Ele falou: olha, Erinaldo, desde janeiro a prefeita não chama a gente para conversar. E ele ficou espantado. Eram quase 6 meses que não tinha diálogo do executivo com o legislativo.
Então, tudo isso vai agravando a situação, e eu percebi que o Erinaldo realmente, naquele momento, pelas coisas que nós conversamos, ele também estava alheio a tudo aquilo, ele não sabia do que estava acontecendo, não participa ativamente do processo que está acontecendo. Inclusive ele até mencionou uma frase, ele falou: mas espera aí, como o PT vai ser vice se nós temos um partido e uma executiva que precisa ser consultada? Não são assim que as coisas acontecem. Então, depois disso, nós chegamos a nos falar algumas vezes, eu com o Erinaldo, mas depois que a denúncia chegou aqui, nós não falamos mais, e eu fiz isso por 2 motivos: pelo carinho e respeito que tenho pelo Erinaldo, porque queria que o governo da Fabiola desse certo, e falei isso várias vezes a ela, várias vezes, porque queria muito bem dela e do governo, e principalmente porque ele é a autoridade máxima do meu partido, ele é o presidente do PSDB. Muito bem. Presidente Tiago Schiming, obrigado pela entrevista e pelo esclarecimento de tudo que está acontecendo na Câmara Municipal de Votorantim, a expectativa da sua migração para o PL, essa fala que o senhor nos colocou a respeito do presidente do PSDB, pai da prefeita Fabiola, ele que foi 5 vezes prefeito aqui de Votorantim, uma pessoa muito experiente, e eventualmente a gente, claro, com a habilidade dele, talvez tudo isso não tivesse acontecido. Ele é muito articulado, muito sabe ouvir, fala baixinho, mas com muita sabedoria. Ele é realmente um asa da política, o prefeito Erinaldo Alves da Silva, e tem um papel na história de Votorantim muito importante por toda a sua passagem, momentos difíceis em que o município precisava de instalação, sem recursos, e Votorantim se tornou o que é nos dias de hoje, uma grande cidade e que tem um desenvolvimento muito importante. Então, obrigado, presidente. Em breve falamos novamente sobre a vida legislativa aqui de Votorantim. Um grande abraço, viu, presidente? Eu que agradeço, Kiko, estou sempre à disposição aí. Um abraço a todos os ouvintes. Obrigado. Falamos com o presidente da Câmara de Votorantim, Tiago Schiming, do PSDB, aqui na Jovem Pan. Café Excelsior, produtos da Padaria Real, e a gente volta em instantes na sequência do Jornal da Jovem Pan Sorocaba. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você.